Questão 2, seção Enem de movimentos circulares. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e proporcionaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar a uma frequência de 18 RPM. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Então, vamos lá. Essa questão é uma questão que está analisando movimentos circulares. Mas quando tem uma questão de análise de movimentos circulares, a gente tem que verificar se está analisando só um movimento circular ou vários movimentos circulares simultaneamente. Se está tendo uma transmissão de movimento circular de um eixo rotacional para outro, ou eu ter mais de um movimento circular no mesmo eixo rotacional, né? Neste caso aqui, são movimentos circulares simultâneos. Não é só um movimento circular que a gente vai estar analisando. Neste caso, nós temos que enxergar a transmissão, como está acontecendo a transmissão desses movimentos, e se essa transmissão é uma transmissão de movimento que acontece no mesmo eixo rotacional ou eixos rotacionais diferentes. Se a gente parar para pensar, quem começa a dar movimento a essa história é o motor. E esse motor vai, obviamente, movimentar o eixo do motor. E esse eixo do motor, nele está acoplado a engrenagem A. Então, o motor vai transferir o movimento para A, que vai transferir o movimento para a engrenagem B. A engrenagem A, ela está em um eixo rotacional. A engrenagem B está em outro eixo rotacional. Da engrenagem B, o movimento é transferido para a engrenagem C. Ele é transferido para a engrenagem C. E a engrenagem B é a que está em contato com a engrenagem A, onde está a transmissão de movimento. A engrenagem B e C, elas estão no mesmo eixo rotacional. A engrenagem C, ela fica em contato com a engrenagem D. Então, ela que transfere movimento para a engrenagem D. E essa engrenagem D, ela transfere o movimento para o ponteiro. Então, está acontecendo uma transmissão de movimento aí, né? Do motor até o ponteiro. Beleza? Ficou claro? E a gente pode observar, por exemplo, que, olha só, em relação ao eixo, ao motor, o eixo do motor transferindo para a engrenagem A, eu posso enxergar que isso está acontecendo em um mesmo, vou colocar ME, um mesmo eixo rotacional. Ok? A transmissão do movimento de A para B, cada um estão em eixos rotacionais diferentes. Então, a transmissão de movimento que acontece em eixos rotacionais diferentes, eu vou colocar um ED aqui. A transmissão do movimento B para o C, o B está numa engrenagem, num eixo rotacional, desculpa, e a C está no mesmo eixo rotacional. Então, a transferência de movimento entre B e C acontece no mesmo eixo rotacional. A transmissão de movimento de C para D acontece em eixos rotacionais diferentes. A gente pode ver aqui, ó, são 3 eixos rotacionais. Um que fica o ponteiro e a engrenagem D, outro que fica a engrenagem B e C, e outro eixo rotacional que fica a engrenagem A e o eixo do motor. Então, a transmissão de movimento da engrenagem D para o ponteiro está acontecendo no mesmo eixo rotacional.
Legal? Por que isso é importante a gente observar? Porque quando a gente vai comparar as grandezas dos movimentos circulares de cada uma dessas engrenagens, do motor, do ponteiro, eu tenho que verificar isso para saber o que essas engrenagens têm em comum e o que elas têm diferente. E o que a questão pode perguntar para você? Ela pode perguntar sobre, vou até colocar de preto aqui, sobre o período de cada engrenagem, sobre a frequência, sobre a velocidade angular, sobre a velocidade linear ou sobre a aceleração centrípeta. Ok? Isso comparando do motor, estou até montando uma tabelinha aqui de análise para gente. Isso em relação do motor, da engrenagem A, da engrenagem B, C, D e do próprio ponteiro. Legal? O que a questão quer saber? A questão está querendo saber qual é a frequência de giro do ponteiro. Então, ele está querendo saber o comportamento em relação à frequência do ponteiro. Beleza? Mas nessa questão, ela só deu a frequência do motor, que é de 18 RPM. Então, posso colocar aqui que a frequência deste motor ela vai ser igual à frequência do motor 18 RPM. Foi? E eu tenho que saber qual é a frequência lá do ponteiro. Como é que eu vou fazer essa questão? Primeiro, quando eu enxergar que tem movimentos rotacionais no mesmo eixo, movimentos simultâneos no mesmo eixo rotacional, que é o que acontece entre a engrenagem A e o motor, a primeira transmissão de movimento circular, quando estão no mesmo eixo rotacional, quando é no mesmo eixo, o que eles têm de igual? Eles têm de igual a frequência, o período e a velocidade angular. Quando eles estão em eixos diferentes, o que eles têm de igual, esses movimentos? A velocidade linear. Ok? Para a nossa análise aqui, então, o que eu posso entender? Que se o eixo do motor gira 18 vezes por segundo, né? Se a frequência do motor é de 18 vezes por minuto, o eixo ligado ao motor vai girar 18 vezes por minuto e a engrenagem que está nesse eixo também vai girar 18 vezes por minuto. Então, a frequência do motor é 18, mas a frequência da engrenagem A também vai ser 18 RPM. Legal? Vou até colocar aqui assim, ó, mais pertinho. Vou apagar o período aqui, que nós não estamos analisando período mesmo, né? Para a gente conseguir enxergar a organização aqui, ó. Olha lá, o motor é 18 e a frequência de A também vai ser, da engrenagem A, 18 RPM. Por quê? Porque são movimentos circulares simultâneos que estão no mesmo eixo rotacional. Mesmo eixo rotacional. A frequência de A e B não são iguais porque eles não estão no mesmo eixo rotacional, eles estão em eixos rotacionais diferentes. Então, quando eles estão em eixos rotacionais diferentes, o que eles têm igual? A velocidade linear. Então, eu posso, por exemplo, falar aqui que a velocidade linear, eu posso afirmar que a velocidade linear de A, ela vai ser igual à velocidade linear de B. Mas a questão não está querendo saber da velocidade linear, ela está querendo saber da frequência. Então, se a gente parar para pensar, toda a interpretação nossa aqui para saber sobre a frequência vai girar em torno da equação de velocidade linear.
que é igual velocidade angular vezes o raio. Com essa equação, o que eu consigo ver? Que a velocidade angular ela é igual à velocidade linear sobre o raio. Ou seja, em outras palavras, eu estou enxergando aqui que a velocidade linear, sendo igual para A e B, ela não vai fazer com que a velocidade angular de um ou de outro seja maior. Mas os raios, eles são diferentes. E aquele que tiver um menor raio vai ter uma maior velocidade angular. Beleza? Como que eu vou saber quem tem menor ou maior raio? Se a gente parar para observar aqui o número de dentes que mostram para a gente quem vai ter maior ou menor raio. Comparando o A com B aqui, o A tem 24 dentes e o B tem 72. Se o B tem 72 dentes, ele tem 3 vezes mais dentes, então o perímetro dele vai ter que ser 3 vezes maior para comportar esse número de 3 vezes mais dentes presentes nessa engrenagem, ok? Então, o que eu posso afirmar com essa relação de dentes aqui? Eu posso afirmar aqui que o raio de B ele vai ser igual a 3 vezes o raio de A. Então, se o raio de B é 3 vezes maior, a velocidade angular ela vai ser 3 vezes menor. E se a velocidade angular é 3 vezes menor, quer dizer que ele está cumprindo a volta 3 vezes mais devagar. Isso quer dizer que enquanto o B der uma volta, o A vai ter que dar 3 voltas, porque tem a velocidade angular 3 vezes maior. Enquanto o B cumprir 360 graus, o A vai cumprir 3 vezes 360 graus, porque ele vai ter que dar 3 voltas, beleza? Aquele que tiver menor raio vai ter maior velocidade angular. Aquele que tiver menor raio vai ter maior frequência. O raio é inversamente proporcional à velocidade angular e à frequência. Nesse caso, quem tem mais dentes? O B. Então, quem vai ter menor frequência? O B. Quantas vezes mais dentes ele tem? 3 vezes. Então, quantas vezes a frequência dele vai ser menor? 3 vezes. Então, o que eu posso afirmar? Que se a frequência de B é 18, a de A, quer dizer, é 18 RPM, a de B vai ter que ser 3 vezes menor. Então, ela vai ter que ser 18 dividido por 3, que é quanto? 6. Beleza? Até aqui, entenderam? Então, olha só, se tiver no mesmo eixo rotacional, as frequências vão ser iguais. Se tiver em eixos rotacionais diferentes, o que a gente vai ver? Que a frequência vai ser inversamente proporcional ao raio. Foi o que a gente viu, olha lá. Situação de motor para A, mesmo eixo, manteve a frequência. Situação de transmissão do movimento de A para B, eixos diferentes, quem tem menor raio? O A. Quem vai ter maior frequência? O A. Quantas vezes o raio do B é menor? É maior, desculpa, 3 vezes. Então, quantas vezes a frequência de B vai ser menor? 3 vezes. 18 dividido por 3 vai dar 6. Legal. Chegamos na relação da frequência de B, mas ele não quer de B. Ele quer saber lá do ponteiro, mas eu tenho que ir indo, transmitindo, analisando a transmissão do movimento até chegar no ponteiro. Vamos lá agora pensar entre B e C. B e C, eles estão no mesmo eixo rotacional, então eles vão ter uma mesma frequência. Se o B tem uma frequência de 6 RPM, o C também vai ter uma frequência de 6 RPM. Legal? Continuando o nosso raciocínio. Da engrenagem C, ela vai transmitir o movimento para a engrenagem D. E a engrenagem C e D estão em eixos rotacionais diferentes. Quais engrenagens? C e D.
C e D. Se essas engrenagens estão em eixos diferentes, o que a gente pode afirmar? Que elas vão ter frequência diferente. E qual é a relação da frequência? Inversamente proporcional ao raio. Então, aquele que tiver o maior raio, que é quem? Que é D, ele que tem o maior raio, ele vai ter uma menor frequência. Se a gente pegar 108 e dividir por 36, nós vamos ter exatamente 3. O que eu posso concluir com isso? Que o número de dentes de D é 3 vezes maior, que o perímetro de D é 3 vezes maior, então que o raio de D vai ser 3 vezes maior. Se o raio de D é 3 vezes maior, a sua frequência vai ser 3 vezes menor do que C. Se a frequência de C já é 6, a frequência de D vai ser o quê? 6 dividido por 3, que é 2 RPM. Legal? E por fim, o que a gente consegue enxergar? Que a transferência do movimento da engrenagem D para o ponteiro trata de mesmo eixo rotacional. Se é o mesmo eixo rotacional, eles vão ter uma mesma frequência. Se a frequência de D, da engrenagem D, é 2 RPM, do ponteiro também será 2 RPM. E aí, nós matamos a questão, ok? A resposta dessa questão, então, vai ser a letra B de bola, que está perguntando qual é a frequência de giro do ponteiro, beleza? Como ele deu a frequência para a gente lá no motor, a gente teve que ir imaginando a frequência de engrenagem por engrenagem, de transmissão por transmissão, até chegar no ponteiro. Qual foi a grande sacada? Se é mesmo eixo, mantém-se a frequência. Se é eixo rotacional diferente, frequência e velocidade angular têm relação inversamente proporcional. Foi a partir daí que a gente chegou na velocidade, na frequência deste ponteiro. Beleza, galera? Alguma dúvida?